Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa quarta web-aula, da quarta unidade da disciplina Gestão Estratégica de Pessoas. Eu sou a professora Maraí Rodrigues e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, olhos claros, estou usando uma blusa branca com detalhes verdes, uma calça jeans azul e mocassim verde. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com as letras EAD, de Educação à Distância, mudando realidades, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre gestão de competência, então eu convido vocês a me acompanhar. Vamos nessa? Muito bem! Vamos dar uma olhadinha hoje no nosso conteúdo da quarta web aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre gestão de competências. Nós vamos falar um pouquinho de gestão por competências e também um pouquinho sobre sistemas de avaliação de desempenho humano. Tá certo? Bem, o que é competência, professora? Competência é todo conjunto de informações, de conhecimentos, de processos cognitivos que você veio acumulando ao longo da sua vida e que lhe permite resolver, solucionar problemas. Então, são seus atributos, digamos assim. É todo aquele conhecimento que você vem adquirindo ao longo da vida, seja na escola, seja na sua vida privada. Então, as suas leituras, as coisas que você aprendeu a fazer, as atitudes que você tem diante da vida para resolver os problemas. Nós dizemos que as competências, elas são compostas por 3 elementos, que são esses aqui que a gente vai ver. O primeiro é o conhecimento. O conhecimento é, digamos assim, teórico, Toda a aprendizagem técnica, teórica, conceitual, que você adquiriu ao longo dos estudos, por meio das leituras, dos cursos e etc. Então, é todo aquele conhecimento que veio dos livros, das suas leituras, das coisas que foi ensinado na escola, todo aquele arcabouço teórico que você traz ao longo da vida. Esse é o que a gente chama de conhecimento. Mas não basta só a gente saber na teoria, A gente precisa saber também na prática, saber fazer, que é a habilidade. Então, as habilidades são as nossas capacidades de realizar as atividades, de solucionar os problemas a partir do conhecimento que a gente adquiriu. Então, é saber fazer na prática. Não basta eu saber na teoria, eu preciso também saber colocar em ação, Eu posso muito bem saber como é que se nada, Natação. Eu fui para uma aula de natação, mas só tive aula teórica. Mas se eu não entrei mesmo na água, Se eu não exercitei ali, eu não vou saber, só vou saber na teoria. Então, eu preciso saber fazer, Saber fazer na prática. Então, para essa competência, a gente chama habilidade, E também temos a atitude. A atitude é a vontade de querer fazer, é a disponibilidade que você tem para aplicar o conhecimento por meio da sua habilidade. Ou seja, é a gente querer fazer as coisas acontecerem, Proatividade, tomar a iniciativa de querer fazer. Então, para as organizações, é muito importante desenvolver as competências das pessoas que trabalham nessa organização, Então, a gestão de pessoas, ela está preocupada com isso, porque não basta só saber na teoria, não basta nem saber teoria e prática, se as pessoas não têm iniciativa, vontade de querer fazer as coisas acontecerem.
né? Por isso que quando a gente fala em competência, a gente está sempre levando em conta esses 3 aspectos, né? O conhecimento, as habilidades e a atitude. Algumas pessoas até chamam assim de chá, né? Chá, o C, H e o A, que é o chá da competência, né? Que é o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Então, é uma brincadeira, mas é uma forma legal da gente internalizar esse conceito, né? Então, vamos em frente. Bem, a gestão por competência nas organizações, ela precisa levar em conta dois tipos de competência, né? As individuais e as organizacionais. O que é isso, professora? As competências individuais estão relacionadas às competências de cada pessoa individualmente, de cada trabalhador. O que ele sabe na teoria, o que ele sabe na prática, a sua iniciativa, né, a sua vontade de tomar as decisões, de não esperar ser mandado, né? A pessoa já tem aquela vontade própria de resolver as coisas, né? Então, isso é muito importante a gente ter essas iniciativas, não esperar, ninguém está mandando fazer, né? A gente sabe que tem que fazer, vai lá e faz logo, e aí já resolve, né? E as competências organizacionais, elas estão relacionadas às da organização como um todo, aquilo que a organização precisa fazer para realizar suas atividades e alcançar os seus objetivos, assim, de forma conjunta, né? O todo, o que aquela organização sabe fazer e da melhor forma possível, certo? Muitas vezes essas competências é que diferenciam uma instituição da outra, né? Um concorrente do outro. Por quê? Porque ele possui competências, aquela organização às vezes possui competências que só ela tem, né? Capacidade de desenvolver alguma coisa com tanta excelência, né? Com tanta proatividade, que a concorrência vem literalmente correndo atrás, né? Não está nem do lado, está atrás, para poder alcançar. Então, é muito importante que se observe também essa competência organizacional dentro das nossas organizações, certo? Então, é necessário mapear as consequências individuais e as competências organizacionais, a fim de verificar todas as possibilidades e também o desenvolvimento dos trabalhadores. O que seria esse mapeamento? Seria a gente buscar mesmo saber, conhecer, por exemplo, algumas competências que às vezes as pessoas não demonstram de pronto, mas elas, caso precise, elas podem desenvolver determinada atitude. Por exemplo, falar um segundo idioma, né? Ou então ter habilidade para lidar com pessoas, para atender, por exemplo, adolescentes, crianças, né? São habilidades que às vezes as pessoas não demonstram no dia a dia, mas elas têm muita competência para fazer, caso seja necessário. Então, muitas vezes, a organização precisa mudar de rumo, fazer alguma coisa diferente do que ela vinha fazendo, e ela sabe exatamente quais são as pessoas com que ela pode contar, né, para operar essas mudanças. Então, ir além do óbvio, é a gente procurar conhecer os colaboradores, as pessoas da organização, além do que elas fazem no seu dia a dia, né? O algo mais que elas têm, que elas são capazes de fazer e até surpreender, né, quando for necessário. Então, esse mapeamento é isso, essa investigação, né? E também para quê? Para que a gente possa ajudar a desenvolver nas pessoas, às vezes elas têm potencial,
mas elas ainda não desenvolveram. Então, a gente pode também, através de cursos, de treinamentos, de rodas de conversa, de diversas atividades, ir desenvolvendo novas habilidades, novos conhecimentos nas pessoas, despertando nelas novas atitudes que serão também boas tanto para cada um individualmente, como para a organização como um todo, tá certo? Então, vamos continuar. Para isso, a gente faz uma avaliação chamada de desempenho organizacional. É um item uma certa complexidade, é um pouco complexo porque considera várias dimensões da organização. Então, medir o desempenho organizacional é também uma forma de medir o sucesso da organização. Por quê? Por que é difícil, professora? Porque o desempenho ele tem uma natureza multidimensional, ou seja, muitas dimensões, né? Pode ser medido por meio de várias informações que são organizacionais. Por exemplo, como é que estão os nossos recursos humanos, como é que está a qualidade da produção, como é que está a produtividade, como é que está a satisfação dos clientes. Ou seja, são vários elementos que precisam estar sendo continuamente monitorados, né? A gente chama de indicadores, né? São indicadores de desempenho. Existem ferramentas de gestão da qualidade que acompanham esses indicadores para a gente poder, de posse dessas informações, tomar novas decisões, ver se a gente está indo no rumo correto, né? Então, mais para frente, nós vamos trabalhar, talvez na disciplina de qualidade, né? Um pouquinho ainda nessa disciplina, nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão dos indicadores. Mas, de qualquer forma, para se avaliar desempenho, seja individual ou seja da organização como um todo, é importante que a gente tenha essa visão múltipla, né? Multidimensional, ou seja, várias dimensões. E através desses indicadores, né, de desempenho, é que a gente vai saber se a gente está indo no rumo certo, se a gente está realmente alcançando as metas ou se a gente precisa mudar de rumo, tá certo? Igual um navio, né? O navio ele tem que estar ali indo para uma direção, para um lugar certo. Se ele perder a rota, depois ele tem que voltar, né, para não se perder lá no meio do oceano. Da mesma forma, as organizações, elas precisam ter metas, elas precisam ter os indicadores para saber se elas estão indo na direção certa, naquela que foi combinada. Tá certo? Muito bem. Ainda sobre avaliação de desempenho, é importante falar que a gestão de desempenho ela é realizada por meio do alinhamento dos executivos, dos gestores, dos supervisores, na direção de conduzir o desempenho dos trabalhadores para alcançar a meta organizacional. Ou seja, até um treinamento, um curso, tudo que é feito, desenvolvido dentro de uma organização é visando o alcance das metas, é melhorar o desempenho, né? É melhorar a produtividade da organização, é melhorar o bem-estar das pessoas que trabalham lá. Nada é feito por acaso, né? Então, da mesma forma, a gente precisa estar fazendo essa gestão do desempenho, acompanhando esses indicadores para poder saber se a gente está indo na direção certa e está colhendo, né, os resultados daquelas ações que foram programadas, né, pela alta gestão, pelos diretores, pelos administradores, né, e conduzir a organização da melhor forma. Então, a avaliação de desempenho é a atividade que é implementada para determinar o grau de eficácia
tanto do funcionário, né, como da organização, na execução do seu trabalho. Então, é uma forma da gente monitorar se aquilo que eu estou fazendo realmente está me trazendo resultados, né? Está trazendo resultados também para a organização. Não adianta a gente trabalhar, gastar uma energia danada e não ter resultados, não faz sentido, né? Então, por isso que as organizações trabalham muito com isso, com metas, com objetivos, né? Com seu planejamento estratégico para alcançar os resultados que se espera e para ela poder saber se ela continua, sim, seguindo naquela direção correta, juntamente com todo mundo. Então, além de fazer o desempenho individual, a avaliação de desempenho individual, é importante também fazer a avaliação do desempenho organizacional. Tá certo? Muito bem, essas são as nossas referências de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Por favor, não deixem de assistir os vídeos que a gente colocou com muito carinho para vocês lá no AVA e também fazer as leituras dos capítulos, né, que a gente disponibilizou. Entra no SUAP, entra na minha biblioteca e dá uma lidinha nos capítulos para dar uma complementada nesse conteúdo que a gente falou aqui. Tá certo? Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.